Vamos à segunda parte dos autores para PEB 1 de Osasco, concurso da Fito, ok? Segunda parte dos autores. Então aí vocês têm Benevides, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Maria Vitória Benevides, que ela vem trazendo a respeito da educação para a democracia. O que é a democracia, né? É o direito que todos têm, né? É uma democracia, direitos e deveres. Todo cidadão tem direitos e tem deveres. E a democracia é fazer cumprir seus direitos e seus deveres. Então, dentro da educação, todos têm direito à educação, ok? Vamos ver o pensamento aqui da autora. O que entendo por educação para a democracia? Então, conforme a autora, a educação para a democracia comporta duas dimensões. De um lado, nós temos a formação para os valores republicanos e democráticos, e de outro, a formação para a tomada de decisões políticas em todos os níveis. Então, ela vai trazer a respeito desses valores republicanos e democráticos, palavras-chave da autora, tá? Além da palavra democracia, as palavras valores republicanos e democráticos, republicanos de república, tá? Porque o Brasil é república, ok? Então, valores republicanos e democráticos de um lado e a tomada de decisões do outro, tá? Pois numa democracia verdadeiramente democrática, ninguém nasce governante ou governado, mas pode vir a ser alternativamente, e mais de uma vez no curso da vida, um ou outro, né? Então não é voltado basicamente em política, ok? Todos podem ser governantes ou governados, ok? Assim acontece também dentro do ambiente escolar. Vamos lá. Então, conforme a autora, existem 3 elementos que são indispensáveis e interdependentes para a compreensão da EDP, da EPD. O que é EPD? Educação para Democracia. Então, se no concurso cai essa sigla EPD, né, conforme a autora, significa Educação para Democracia. Temos que aprender, existe uma educação para saber seus direitos e seus deveres. Então, existem esses 3 elementos que são indispensáveis para a educação para a democracia. 1, formação intelectual e a informação, né? Ela vem explicando que na antiguidade clássicas, né, até os nossos dias, trata-se do desenvolvimento da capacidade de conhecer melhor e escolher. Então, essa formação intelectual e a informação é essa capacidade que todo cidadão tem de se informar, pesquisar e escolher. Para formar o cidadão é preciso começar por informá-lo, introduzi-lo às diferentes áreas do conhecimento, inclusive através da literatura, das artes em geral. A falta ou insuficiência de informações reforça as desigualdades, fomenta injustiças e pode levar a uma verdadeira segregação. No Brasil, aqueles que não têm acesso ao ensino, à informação, às diversas expressões da cultura, são justamente os mais marginalizados ou também chamados excluídos. Então, aqueles que não têm acesso ao conhecimento, acesso à educação, acesso às informações, são considerados os excluídos. E onde eles podem conseguir todo esse acesso? A escola, as informações que nós encontramos hoje, né? Atualmente mais fáceis serem conseguidas através de pesquisas pela internet, enfim. Então, todo cidadão tem esse direito, né? Formação intelectual e a informação para que ele possa exercer efetivamente a educação para a democracia. Depois, 2, a educação moral está vinculada aos valores, né? Aos valores, o que eu quero para mim
eu quero para o outro, né? O que eu quero de bom para mim, eu também quero para o outro. Os valores, nem tudo que eu quero fazer eu posso fazer, né? Porque eu vivo numa sociedade. Então tem que ter ética, tem que ter valores, ok? Sobretudo pela consciência ética que é formada tanto de sentimentos quanto de razão. Então, várias situações nós agimos pela razão ou pela emoção, ok? Mas existe aí essa educação moral que nós vivemos em sociedade. Então, são os valores que nós construímos de bom, ok? Depois, no terceiro, tem a educação do comportamento. Desde a escola primária, no sentido de enraizar hábitos de tolerância diante do diferente ou divergente, assim como o aprendizado da cooperação ativa, subordinação do interesse pessoal ou do grupo ao bem comum. Então, assim, se comportar em diferentes ambientes que nós estamos dentro da sociedade, seja no trabalho, seja no ambiente de amigos, seja na escola. Então, o bem comum para todos é o que deve prevalecer. E dentro disso, nós vamos ter várias divergências, pensamentos diferentes, mas nós temos que manter o comportamento. Sem participação dos interessados no estabelecimento de metas e em sua execução, como já afirmado. Ela cita Dewey, não existe possibilidade alguma de bem comum. É preciso tempo para sacudir a apatia e a inércia, para despertar os interesses positivos e a energia ativa. Ora, é evidente que essa é uma tarefa para a educação, para a democracia. Então, a EPD, que é a Educação para a Democracia, envolve 3 elementos aí: a formação intelectual e a informação, a educação moral e a educação do comportamento, tá? Tudo para o bem comum da sociedade. EPD consiste, portanto, na formação do cidadão para viver os grandes valores democráticos. Englobam liberdades civis, direitos sociais, solidariedade, né, dentro do nosso planeta como um todo. Na segunda dimensão, consiste na cidadania ativa, ou seja, praticar nossos direitos e nossos deveres como cidadão. Essa formação para a participação da vida pública, ok? Demonstrar nossos conhecimentos, buscar conhecimentos, né? Informações adequadas, o conhecimento dos seus direitos e seus deveres. Então, todo cidadão deve buscar seus direitos e seus deveres. É algo democrático, ok? Algo que todo cidadão deve fazer parte. Então, a EPD é a formação para a discussão, argumentação, ok? E daí, eles vêm falando a respeito dos valores republicanos e democráticos, né? Os republicanos, o respeito às leis, nós temos que respeitar as leis. Existe uma legislação federal, existe uma legislação estadual e municipal que nós temos que respeitar, ok? O respeito ao bem comum para todos, o sentido de responsabilidade no exercício do poder, ok? Nós temos que ser responsáveis perante a sociedade, né? O respeito ao bem público, ao patrimônio, enfim. Então, nessa parte dos valores republicanos estão o respeito às leis, respeito ao bem comum e a responsabilidade aí. Já nos valores democráticos, nós temos virtude do amor à igualdade, o respeito integral aos direitos humanos e o acatamento da vontade da maioria. Às vezes eu quero uma coisa, mas o que vence é a maioria, tá? Porém, com constante respeito pelos direitos das minorias. Então, o que vence é a maioria, nós sabemos disso, mas nós temos que respeitar a opinião aí das minorias também. É algo democrático. Onde deve ser desenvolvida a educação para a democracia? Conforme a autora, a escola é o local, o lugar privilegiado, né? O locus privilegiado, ok? Embora a escola sofra algumas influências, algumas concorrências, enfim, mas a escola ainda assim é considerada um local para exercer a democracia, ok?
Aí ela fala a respeito da Constituição, né? Que isso já está na Constituição, nossos direitos e deveres está na Constituição, que é a lei máxima que rege o nosso país, ok? Existe também essas metas no Plano Nacional de Educação, enfim. A pátria não subsiste sem liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a virtude sem os cidadãos. Ora, formar cidadãos não é questão de dias, e para ter os adultos é preciso educá-los desde crianças. Então, resumindo, a autora fala que a escola é um lugar para se aprender democracia, ok? A escola é lugar. E deve ensinar desde criança para quando adultos eles possam exercer efetivamente seus direitos e seus deveres. Próxima autora, Berbel, é a Neuze Aparecida Berbel, Neuze Aparecida Navas Berbel, né, conhecida como Berbel, quase não cai em concurso público, mas está na bibliografia de Osasco. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. Aliás, detalhe, a maioria da bibliografia de PEB 1 de Osasco são artigos e não livros, tá? Alguns são livros, mas a maioria da bibliografia são artigos, ok? Por isso que não tem a capa do livro aqui mostrando para vocês. Vamos lá. Então, ela vem trazendo essas metodologias ativas e a promoção da autonomia dos estudantes. Ou seja, o que eles querem? Alunos, estudantes autônomos, que construam o próprio conhecimento, que corram atrás, né, dessas informações. Então, o uso prático das informações trabalhadas em sala de aula no contexto social dos alunos. Então, fazer com que o que você ensina, professor, tenha um contexto social do que eles vão utilizar lá fora, tá? Então, é a prática. Não basta que os conteúdos sejam assimilados, né? Esse conteúdo, ele tem que intervir, ele tem que praticar, ele tem que utilizar no mundo afora, ok? Então, tudo que você ensina, a ideia é que o aluno possa intervir no meio, refletir e agir sobre o que você ensinou, tá? Colocar em prática. E a autora também destaca a ideia de autodeterminação como necessidade. A ideia é que os indivíduos são estimulados a realizar uma atividade por acreditarem que fazem por vontade própria, não por obrigação. Então, incentivar os seus alunos a aprender, porque eles vão utilizar isso na vida deles, né? Com fazer essa contextualização. Eles estão aprendendo porque eles vão utilizar para a vida deles. Então, a partir do momento que esses alunos forem estimulados conforme a autora, eles vão aprender por vontade própria, por interesse próprio, não como uma forma de obrigação, ok? Assim, os alunos seriam motivados a buscar o conhecimento e aplicá-lo. Tá? Então, quanto mais estímulo, quanto mais motivação, os alunos vão correr atrás de respostas, refletir, buscar outros exemplos do que você ensinou. Isso é uma metodologia ativa, né? No caso aqui, conforme a autora, ok? Então, é essa parte aí, fazer com que os alunos construam o próprio conhecimento através de estímulos, de motivação e que eles possam intervir no meio, né? Refletir e agir, ok? Vamos lá. A próxima autora é a Marília Pinto de Carvalho. Ela vem trazendo sucesso e fracasso escolar, uma questão de gênero, tá? Então, ela vem falando sobre meninos e meninas na escola, que existe ainda uma diferença no sucesso e no fracasso, dentro da questão de gênero, né? Ou seja, pela pesquisa, muitas pesquisas foram verificadas que as meninas normalmente conseguem maior sucesso do que os meninos. Então, tem uma história por trás, né? As meninas são culturalmente incentivadas a estudarem, a serem donas de casa, né? Foi a pesquisa que ela fez de antes para cá, né? Hoje teve algumas mudanças, mas as meninas são mais incentivadas.
E daí, conforme a pesquisa, os meninos, por exemplo, já são vinculados a pensar no trabalho, no sustento da família. Muitos param de estudar por conta do trabalho e as meninas prosseguem os estudos. Enfim, em geral, conforme a autora, existe uma diferença de sucesso aí por questão de gênero, meninos e meninas, tá? Mas não que isso deva acontecer, mas pela pesquisa acaba acontecendo, ok? Então, conforme a autora, o sucesso e o fracasso na perspectiva de gênero são resultados em grande parte das condições socioeconômicas, em que se constata que as classes menos favorecidas estimulam muitos alunos do sexo masculino a desistir dos estudos para auxiliar a família financeiramente. É isso que acaba acontecendo conforme a pesquisa da autora, né? Devido à classe econômica mais baixa, aqueles menos favorecidos, normalmente os meninos acabam saindo da escola para ajudar financeiramente em casa e a maioria das meninas continuam, tá? No Brasil, quando vemos que os meninos têm maior atraso escolar, há mais rapazes analfabetos, tá? Então, foi outra pesquisa que foi feita em geral, que dentre os analfabetos, a maioria são mais meninos do que meninas, ok? A maioria desses trabalhadores são de sexo masculino, então deve ser por isso que os meninos vão mal na escola? Será? Então, assim, é uma reflexão que ela faz, ok? Ao se discutir algumas problemáticas sociais, em específico o trabalho infantil e sua relação com o rendimento escolar, a autora ainda acrescenta que o esforço a fim de se integrar aos conhecimentos educacionais, já que por sua vez, independente delas, se verem na obrigação de dar suporte às tarefas domiciliares. Este auxílio não interfere em seu rendimento em sala de aula. Então, aqui fazendo uma comparação, conforme a autora, entre meninos e meninas, as meninas são vinculadas culturalmente às tarefas de casa, às tarefas domiciliares, arrumar a casa, lavar a louça e tem o tempo para estudo. Já os meninos são vinculados, olha, precisa trabalhar para ajudar em casa. Então, foi uma pesquisa que foi feita. Então, ela deixa um alerta. Será que isso acaba realmente atrapalhando o sucesso ou o fracasso dos meninos na escola, das meninas na escola, enfim, tá? Então, é nesse sentido. Essa pesquisa não traz uma receita pronta para a problemática de reprodução de desigualdades de resultados educacionais a partir do sexo dos estudantes. Talvez possamos estimular ainda mais a promoção, inclusão por meio de atividades, avaliação e critérios em sala de aulas mais comprometidos com a aprendizagem do que com comportamentos e estigmas sociais. Não podemos deixar de considerar que, em diferentes situações, o sucesso ou o fracasso podem estar permeados pela questão de gênero. Então, é um alerta aí, né? Pela pesquisa que foi feita, realmente o sucesso maior são das meninas e o fracasso maior são dos meninos. Mas por conta de uma questão econômica aí, classe social e uma questão econômica, ok? Vamos lá. Próxima autora, Ana Maria Cavalieri. Escola pública de tempo integral no Brasil. Opa, Brasil, letra minúscula não dá, né? Filantropia ou política do Estado? Estado, governo, letra maiúscula. Ok? Então aí, vamos lá. Essa autora vem trazendo a escola pública em tempo integral. É uma conquista muito grande, é algo que já se falava antigamente em tornar a escola tempo integral, né? Por conta dos alunos terem uma maior qualidade, né? Ficando na escola mais tempo, podendo fazer outras atividades também, tá? Então vamos lá. O que é educação integral? A educação integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões,
intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais. Abrange uma proposta contemporânea, né? Uma proposta inclusiva, uma proposta alinhada com a noção de sustentabilidade, a questão da equidade, promoção da equidade aí. Deixa eu colocar um tracinho aqui. Nós temos... Opa! Aí. Então, a proposta da educação integral, então vamos lá. Educação integral, nós temos dois sentidos aí. A educação integral, que é, conforme a legislação, o desenvolvimento integral, o desenvolvimento pleno do ser humano. Isso é educação integral, tá? Então, esse desenvolvimento pleno do aluno. Agora, nós temos a educação tempo integral. Tem uma diferença, eu coloquei aqui para explicar a diferença dos dois, tá bom? Então, a educação integral é aquela que consta na legislação federal em que o aluno tem o direito desse desenvolvimento pleno em todos os aspectos. Então, ele vai para a escola para se desenvolver, para aprender de todas as maneiras, intelectual, físico, emocional, social, cultural, em geral, tá? Agora, quando nós falamos da educação tempo integral, que é essa focada pela autora, é o tempo maior do aluno na escola, tá? Então, a necessidade da escola de tempo integral no Brasil tornou-se uma unanimidade. A maioria dos pais concordam com que os alunos fiquem mais tempo na escola. A escola de tempo integral, o tempo que ele fica na escola. Mas seu sentido ainda não está suficientemente estabelecido. Vista como um direito de todos, estratégicos para a cidadania. Por que é um direito de todos? A partir do momento que a escola oferece uma escola de tempo integral e não tem vaga para todos naquela escola tempo integral, então o direito não está sendo assumido, garantido, ok? Porque a partir do momento que se oferece uma escola a tempo integral, então todos aqueles que optam devem ter direito à vaga, ok? Então é nesse sentido que a autora está falando. Direito de todos, estratégico para a cidadania, é tarefa de grande porte político e financeiro, né? Por quê? Quando ela fala tarefa porte político e financeiro, porque o Estado, o governo, o poder público deve garantir. Se foi dado esse direito, deve ser garantido. Porém, nós sabemos que algumas escolas não têm a infraestrutura de oferecer escola a tempo integral, né? Então, requer um tratamento da política do Estado, assumida, deve ter parcerias aí para ajudar, ok? Enfim. Entre um caminho que se realiza como política de Estado para a promoção do direito à educação e o outro que se acomoda nas franjas da filantropia. Ou seja, de um lado, né, nós temos os alunos que realmente frequentam escola a tempo integral e conseguiram a vaga, estão estudando tempo integral, e tem aqueles que infelizmente, né, uma filantropia, ou seja, não conseguem seu direito garantido. Ok? Então, há uma incoerência, conforme a autora, grande nesse sentido. Se foi oferecido escola a tempo integral, então todos têm o direito de optar, né? Por essa escola a tempo integral, ficar mais tempo na escola, tá bom? Então, uma coisa é a educação integral, que é o desenvolvimento integral do aluno. E o foco da autora é escola a tempo integral, que todos têm o mesmo direito. Então, para isso, precisa mudar as estruturas para atender os alunos, ok? Então, ela concorda com a importância da escola a tempo integral. Depois, esse é livro, tá? A Eliane Cavaleiro, ela escreveu o livro, junto com outros autores aí,
Racismo e antirracismo na educação, repensando nossa escola. Então, a autora já traz aí uma reflexão que, infelizmente, ainda nós vivemos num país, né? No mundo, num país que existe o racismo. Ainda existe. Porém, cabe à escola ter essa educação antirracismo. Abordar esse tema nas escolas é de extrema importância, ok? Então vejam, como integrar a temática do racismo nas reflexões sobre o tipo de educação que se quer. Então não adianta falar, olha, não pode haver na escola racismo se não tiver um trabalho de conscientização com os alunos desde pequenos, né? Como o ambiente educacional organiza seu cotidiano diante da presença do preconceito e de discriminações raciais. Então, não adianta dizer que a escola não existe preconceito, não existe as discriminações. Existe, mas cabe à escola fazer uma reflexão e trabalhar sobre essa temática, tá? O livro reúne o trabalho de vários autores, examinando desde os livros infantis presentes nesse universo até algumas revistas especializadas em educação. Nas análises e referências à África, aos PCNs e às questões sobre letramento, dentre outros. Então, foi feita uma pesquisa de livros que podem ser trabalhados, né, na escola, livros infanto-juvenis que abordam esse tema, assim como assuntos no PCN que abordam esse tema. Pode ser trabalhado toda a parte da cultura africana até chegar nesse tema. Enfim, é importante trabalhar o tema e pesquisar materiais que vão de encontro com o tema a ser abordado conforme a autora, tá? Nota-se que pela pesquisa qualitativa, pais, alunos, professores, é comum se negar que há diferença de desempenho escolar segundo cor, raça dos alunos. E quando se aceita, a tendência é culpar a família ou a falta de empenho individual, ou ao fato dos alunos negros estarem mais concentrados em escolas públicas com qualidade de ensino inferior. Então, pela pesquisa, existe sim a questão do preconceito, né, que deve acabar, e pela pesquisa, a maioria, né, em relação à cor, à raça, né, pela pesquisa, a maioria estão concentrados em escolas públicas, onde é considerado a qualidade inferior aos outros, enfim, tá? Tudo é uma pesquisa. Também é comum negar que há racismo na escola. Então, é feita a pesquisa e muita gente fala, né? As escolas falam, não, na minha escola não existe isso, não. Não existe, eu não vejo, né? Mas, na verdade, a autora falou que pelas pesquisas existe, ainda existe e precisa ser combatido, né? Não podemos apelidar com nenhum apelidinho pejorativo, né? A raça negra, referências negativas aos cabelos dos negros, ok? Enfim, deve fazer um trabalho antirracismo em todas as escolas, ok? Então, aqui ela constatou, a autora constatou que existe sim racismo, preconceito racial ainda dentro do ambiente escolar, porém é preciso urgente fazer um trabalho anti-racismo, anti-preconceitos de qualquer tipo, né? Não só de cor e raça, ok? Então este é o foco aí da autora, trabalhar o tema racismo e ter um combate aí, né? Um controle, e a escola deve ser anti-racismo, ou seja, trabalhar a respeito, ok? Depois, mais algumas autoras, que é a Isabel Frade, que é conhecida, né? A Mônica Araújo e a Juliana Glória, elas vêm trazendo o tema multimodalidade na alfabetização. Usos da leitura e da escrita digital por crianças em contexto escolar. Então, quando se fala multimodalidade, significa muitas, significa diferentes, diversas modalidades que nós podemos utilizar para a alfabetização.
entre elas o uso da tecnologia, o uso digital. Então, as crianças também podem ser alfabetizadas, também podem ter um complemento na alfabetização com o uso de recursos digitais, né? O computador pode ser um aliado na alfabetização, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Conforme as autoras, são reflexões, né? A investigação que elas fizeram de caráter colaborativo com os professores, ok? Sobre como as crianças em processo de alfabetização atuam em ambientes digitais, tá? Então, assim, as crianças estão sendo alfabetizadas, não é simplesmente levar as crianças para o computador, né? Para clicar em alguma... Tem que ter um objetivo. Então, você vincular, a ideia das autoras é vincular o seu ensino, o seu processo de alfabetização com as crianças dentro dos ambientes digitais, né? Linguagem verbal, outros recursos multimodais em eventos de uso de jogos, de produção de quadrinhos, de leitura de literatura digital e digitalizada. Ou seja, utilizar esses ambientes digitais a favor da alfabetização, tá? Oferecer jogos para as crianças que estão sendo alfabetizadas, produção de quadrinhos no computador, né? Então, eles utilizarem o que eles estão estudando nos ambientes digitais, tá? Essa é a ideia da autora, vincular a alfabetização com os ambientes digitais, tá? Baseando em estudos sobre história da cultura escrita, do livro, da leitura sobre literatura digital, letramento e multimodalidade, ok? Então, as autoras vêm trazendo assim, é importante que os alunos que estão sendo alfabetizados entrem no mundo digital, né? Porque é o mundo deles hoje. Então, eles podem ser alfabetizados com ajuda também, né? Não só, mas com ajuda desses ambientes digitais, ok? Multimodalidade, qual o significado? Duas ou mais modalidades de comunicação, envolvendo geralmente a fala, gestos, textos, processamento de imagem, ou seja, quando nós falamos multimodalidade, são várias formas de comunicação, várias modalidades de comunicação. Então, nós podemos utilizar, por exemplo, o computador a favor, né, do que eu estou ensinando, no caso, alfabetização. Conclui-se que as crianças, em período de apropriação do sistema de escrita alfabética, interagem com a escrita e a leitura de textos verbais e não verbais a partir de uma mediação adequada de professores e colegas. Os recursos semióticos e multimodais presentes, acentuados em ambiente digital, também ampliam sua compreensão sobre o usos sociais da cultura escrita. Então, é fazer esse vínculo. Estou alfabetizando, vou utilizar o computador, vou utilizar os recursos tecnológicos para ajudar na alfabetização dessas crianças, tá? Então, é esse o foco dessa autora, Frade, né? Das autoras. E nós temos aí mais uma autoras, né? São vários aí. Nós temos Maria Amélia Santoro Franco, nós temos a Selma Garrido Pimenta. Elas vão falar, e outros autores, tá? Elas vão falar, tanto a Santoro quanto a Garrido, a Pimenta, né? Tanto a Franco, vou pegar o sobrenome, tá? Tanto a Franco quanto a Pimenta, elas vão falar sobre a didática, embates contemporâneos. Então, a importância da didática na educação. A didática é uma disciplina que nós já aprendemos nos cursos de graduação, né, de licenciatura, de pedagogia, e ela está presente a todo momento na nossa profissão, né, de professores, de docentes. Tá? E ela é de extrema importância, a didática que você utiliza é de extrema importância para atingir os seus alunos em sala de aula. Então vamos lá. Qual é a responsabilidade da didática? Como campo de estudos e pesquisas, na possibilidade de ressignificar o papel do ensino, da aprendizagem, da escola, dos professores, diante das demandas do mundo contemporâneo. Então, assim, que tipo de didática eu vou usar para atingir o papel do ensino, para
ensinar meus alunos, para utilizar na escola, né? Então, que tipo de didática, professor? Muita gente fala assim, eu reconheço aquele professor pela didática. Não tem? Às vezes você fala assim, nossa, mas aquele professor, ele sabe muito, ele tem muito conhecimento, mas ele não tem a didática. Ou seja, ele sabe muito, mas não sabe passar para o seu aluno, não sabe mediar o ensino-aprendizagem. Então, tem várias formas de usar a didática. A didática é fazer com que chegue até o seu aluno. Então, tudo vai depender da didática que você utiliza para conseguir atingir o objetivo que é o seu aluno, tá? Essa pergunta indicada na apresentação da obra tem a intenção de remeter o leitor à compreensão sobre a didática e sua relação com os desafios da contemporaneidade, sobre a maneira aqueles que se revelam nas condições desfavoráveis e que a escola se encontra, tá? Vamos lá. Então, aqui, o que acontece? São 3 autores que contribuíram, né, com o livro, especificamente nessas partes, tá? Então, nós temos no primeiro artigo, sobre epistemologia da prática ressignificando a didática, que é da autora Selma Garrido Pimenta. Aí, no segundo artigo, nós temos campo teórico e profissional da didática hoje, que é o Libânio. E nós temos no terceiro momento, no mesmo livro, Didática e Pedagogia, Teoria de Ensino, a Teoria da Formação, que é da Franco, tá bom? Então, vamos lá. Na parte da Pimenta, ela fala que identifica temas abordados em pesquisas e produções teóricas desenvolvidas ao longo de mais uma década, na busca de elementos que possam contribuir com o enfrentamento da questão no campo de educação e didática. Assinala, portanto, que as novas possibilidades da didática estão emergindo das investigações sobre ensino como prática social viva, tá? Então, o que a Pimenta vem nos trazer? Nós temos que colocar em prática a didática. A didática não é apenas uma disciplina da faculdade, da grade do ensino superior. A didática é algo que você vai utilizar no dia a dia em sala de aula, né? Então, a educação está vinculada à didática, não tem como separar, ok? No segundo caso, o Libânio vem trazendo uma reflexão sobre os caminhos de sedução indicados por outros campos de conhecimento que tem levado pesquisadores e professores de didática a apostarem na crença da fragilidade do seu objeto de estudo e no esgotamento do seu papel na formação de professores. Então, o Libânio vem trazendo a respeito dessa didática hoje, né? O que as faculdades, o que as formações continuadas de professores vem trazendo a respeito dessa parte de didática. Será que está sendo mostrado como que o professor deve utilizar, né, essa disciplina, a sua didática no dia a dia? Tá bom? Argumentar a favor da sua inegável contribuição na formação dos professores. Então, não tem como ser professor e não ter passado pela disciplina da didática. Não tem como um professor dar aula sem utilizar um tipo de didática ou vários tipos de didática, ok? E no terceiro momento, que é didática e pedagogia, a autora discute as relações conceituais que aproximam e distanciam a didática da pedagogia. Não pode distanciar, tem que estar vinculada, né? Essa é a ideia. A autora reporta-se as ideias de outros autores aí para provocar o leitor a pensar sobre como os desafios educativos do século XXI podem demandar a necessidade de se organizar um estatuto de cientificidade da didática. Ou seja, hoje nós estamos no século XXI. A mesma didática que eu utilizava com os meus alunos há 20 anos atrás, será que continua sendo a mesma didática que eu utilizo hoje? Então, este livro traz uma reflexão para os professores, né? Eu preciso utilizar uma didática que vá de encontro com a nova era, com a nova geração, com o século XXI.
Então, eu preciso utilizar uma didática que vá de encontro com meus alunos. A maioria dos alunos vai me reconhecer pela didática. Ou seja, essa professora explica bem, esse professor não explica. Ou ele sabe muito para ele, mas não sabe repassar o que ele sabe para a gente. Enfim, fazer a mediação. Então, é esse sentido que as autoras vêm abordando. A importância da didática, professor, no seu dia a dia para a educação. Ok? Próximo autor aí, Paulo Freire, com a obra Professora Cíntia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar. Vamos lá? Então aí vocês têm, deixa eu arrumar aqui. Aí. Deixa eu salvar. Aí vocês têm, um livro famoso do Paulo Freire, conhecidíssimo. Aliás, Paulo Freire tem muitos livros publicados, vários livros que caem em concurso, mas na bibliografia de vocês está pedindo somente esse. Professora Cíntia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar. Então, aqui no início, nas primeiras palavras, utilizadas por Paulo Freire no livro, professora tia é uma armadilha, tá? Eu vou ler só essa primeira parte e já começa a explicação. Antes de iniciar as cartas, Freire apresenta o contexto em que o livro está inserido, fazendo uma releitura das obras anteriores. Freire explica que quem ensina é também um aprendiz e que, apesar de ser prazerosa, a atividade docente requer seriedade, preparo científico, preparo físico, emocional e afetivo. Antes de exigir ousadia, promove um envolvimento emocional, mas este envolvimento deve ser esclarecido. O autor critica a forma comum e inocente de tratar a professora de tia, o que na verdade esconde a ideologia da passividade, pois resistir a uma política e uma realidade social do ensino não é para seres passíveis, amorosos, parentais como a maioria das tias. Segundo o autor, ensinar é uma tarefa que envolve militância e especificidades no seu cumprimento. Portanto, ser rotulada como tia é assumir uma relação de parentesco. E a partir deste discurso constitui-se a desvalorização, pois ser tia nunca poderia ser uma profissão. O autor não tem a intenção de desvalorizar a tia, mas valorizar a professora, explicitando a importância da formação política do professorado. Aparentemente, o termo tia carrega uma ideologia de boas moças, que não brigam, não resistem, não se rebelam, não fazem greve. Ou seja, vamos lá. Na explicação, ele coloca a professora tia uma armadilha, por quê? Não podemos deixar... Eu sei que às vezes muitas crianças falam tia com um jeito carinhoso, Tal. Mas Paulo Freire orienta que desde o início é necessário que a criança saiba que você não é a tia e sim a professora, não desmerecendo a tia, mas a tia é como se fosse um vínculo parentesco, tá? E professora é a profissão. Então, desde pequenos, é necessário orientá-los que você não é a tia, você é a professora tal, tá? Então, essa é a primeira parte aí do livro do Paulo Freire, tá? Então, ensinar os alunos a falar professora e não tia. Depois, ele vem trazendo aí 10 cartas, explicando aí as 10 cartas no livro. Então, primeira carta, ensinar a aprender, leitura do mundo, leitura da palavra. Então, você vai ensinar o seu aluno, mas você também vai aprender com o seu aluno. E deve ser uma leitura de mundo, ele deve saber que o que ele vai aprender ali vai levar para o mundo, Ele está aprendendo ali porque ele vai utilizar isso na vida cotidiana dele, ok? Segunda carta, não deixe que o medo do difícil paralise você. Nós sabemos a difícil missão do professor, de fazer a faculdade, de entrar numa sala de aula, de será que é isso mesmo, enfim. Mas não deixe que o medo paralise você. Busque melhorar, busque aprender para lidar com cada situação. Terceira carta, vim fazer o curso do magistério porque não tive outra possibilidade.
Ele faz uma crítica a respeito disso, que os professores respondem dessa forma, né? Muitos professores falam, mas por que você veio para o magistério? Não tinha outra opção. Não, você foi por opção, você foi por dom, né? Você foi pela paixão no magistério, ok? Então, ele é contra esse tipo de fala, ok? Quarta carta, qualidades indispensáveis ao melhor desempenho dos professores e professoras progressistas. Então, uma das melhores qualidades de um professor é a humildade. É reconhecer onde você errou, é reconhecer que você aprende com seu aluno, é reconhecer que você precisa mudar sua didática, é reconhecer que sua aula não deu certo, precisa melhorar. Você tem que ter humildade, que está atrelado à coragem, à confiança e ao respeito, ok? Quinta carta, primeiro dia de aula. Como é difícil o professor entrar no primeiro dia de aula, né? Ter aquele contato com o aluno, e agora? O que eu faço? Eu planejei, mas eu estou travada. Então, é difícil o primeiro dia, mas só assim você vai começar a pegar a prática, né? Sempre tem que ter a primeira vez. Sexta carta, das relações entre educadores e educandos, o diálogo, autoridade e liberdade. Então, é necessário esse diálogo entre professores e alunos, educadores e educandos, tá? O diálogo. Os alunos precisam saber que a autoridade da sala é você. Você deve ter autoridade e não ser autoritário, é diferente, tá? Os alunos precisam saber. Através do diálogo, você é a autoridade. Deve ter liberdade no sentido, eles poderem se expressar, eles terem confiança em você, poder falar, tá bom? Deixar com que os alunos tenham a liberdade de expressão. Sétima carta, de falar ao educando a falar a você. De falar ao educando a falar a ele e com ele. De ouvir o educando e ser ouvido por ele, ou seja, você conversar com o aluno e ele conversar com você. Né? Você saber ouvir o aluno e o aluno saber ouvir você. Isso é de extrema importância. Oitava carta, identidade cultural e educação. Né? Saber a sua identidade cultural, da onde você veio, que país você está, qual a cultura do seu país, qual se você tem a cultura, né? Saber seu nome, qual o seu pertencimento, a sua família, a sua geração, enfim. Nona carta, contexto concreto, contexto teórico. Temos que trabalhar teoria e prática juntos. E a décima, mais uma vez, a questão da disciplina. Quando fala a questão de disciplina, aí não está falando disciplina do aluno, é disciplina professor. Disciplina para você preparar a aula, disciplina para você cumprir com as suas obrigações como professor, ok? É nesse sentido aí. E as últimas palavras, saber e crescer, tudo a ser. As últimas palavras intituladas saber e crescer, tudo a ver, segundo Freire, tá em letra minúscula, deixa eu arrumar aqui, gente. Não tive nem tempo de revisar o texto. Vamos lá. Então aí, nas últimas palavras, aí segundo Freire, para saber é preciso crescer. Este saber é um processo social e individual ao mesmo tempo. Mas para isso é preciso que o saber de minorias dominantes não proíba o crescer das imensas minorias dominadas. Este livro de Freire leva a reflexão profunda sobre vários temas. Então, em geral, este livro leva à reflexão do analfabetismo, que ainda existe, políticas educacionais necessárias, estrutura social, papel profissional, né, do professor, condição da criança e do jovem em países pobres. Enfim, esse livro traz uma reflexão como um todo, ok? E aí vocês tiveram nessa segunda parte, vamos lá, nessa segunda gravação, vocês tiveram Benevides, né? Vamos ver aí. Tiveram 2 autores, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
8 autores nesse segundo vídeo, ok? Até a próxima aí, próximo vídeo. Bons estudos!